A gente está vivendo 5 anos. numa era de múltiplas incertezas. É muito difícil prever o que vai ser o mundo daqui a 5 anos. Pode ser um mundo em que muitos empregos desapareçam, pode ser um mundo que tem uma revolução educacional em que a gente se aproveite, né, dessas tecnologias, e pode ser um mundo em que a gente tenha um caos, né, uma imprevisibilidade muito difícil da gente lidar. Inclusive, a possibilidade de guerra não está descartada. Tá? Eu, como otimista incurável, né, eu acho que o Brasil vai ter um papel fundamental na inteligência artificial, que é um papel sociológico. Qual que é o papel do Brasil? Num cenário em que o emprego acaba, porque a IA, a AGI, ela vai ser capaz de fazer basicamente tudo que o ser humano faz e melhor, então a gente não precisa trabalhar. O trabalho, ele faz parte da definição da nossa identidade. Você vai conversar com alguém, a pessoa fala, o que você faz? E a maioria dos países, especialmente no Ocidente e hoje boa parte no Oriente, são muito orientados ao trabalho. E você perder o trabalho é uma situação de niilismo muito profunda. Para o Brasil, não. O brasileiro é mestre em utilizar o tempo livre. A gente é muito bom. Deixa o brasileiro com tempo livre, a gente faz o carnaval, a gente compõe música, a gente faz coisas incríveis. Tem nada que deixa nós brasileiros mais felizes do que tempo livre. O tempo livre é uma felicidade para nós. E nesse contexto, eu acho que o mundo vai ter que vir aqui para aprender com a gente como é possível ser feliz com tempo livre. Eu estou falando sério, tá? Eu acho que a gente vai ensinar isso para o planeta. Tá? Isso é muito legal, eu acho lindo o que você está falando, eu acho que é verdade mesmo, que a gente já tem essa habilidade, é isso que seduz muitas vezes os estrangeiros no Brasil, né? Você fala, nossa, o brasileiro é meio espontâneo, mas não é bem isso. Não é ser espontâneo, o brasileiro sabe usar bem seu tempo livre, no sentido de curtir a vida. Acho que é uma grande verdade, eu acho super legal. Nesse sentido, os mineiros têm muito mérito, sobretudo por causa das cachoeiras, do mato, né? Porque uma das melhores coisas que você pode fazer com o seu tempo livre é fantástico. É se conectar com isso, é lindo. É isso, você tira o trabalho do europeu, depressão. O cara droga, heroína, o cara entra em espiral. Você tira o trabalho do brasileiro e mantém a capacidade dele de sobreviver e até de ter um dinheiro ali para fazer alguma coisa extra, cara, a gente vai criar coisas incríveis. Eu não tenho a menor dúvida de que o Brasil vai virar o experimento, talvez a reserva de felicidade, de esperança do planeta. Nossa, assim, eu nunca tinha muito pensado importante. nisso, cara. Vou te dar um exemplo concreto, tá? Já que a gente está viajando aqui. O X foi tirado do ar, né, no Brasil. A briga do Supremo com o Elon Musk. Você percebeu que o Elon Musk voltou atrás, ficou pianinho para o Brasil voltar para o X. Né? Começou a cumprir ordem judicial, nomear advogado. Ele não precisava fazer nada daquilo. Aliás, nem nos Estados Unidos eles estão respeitando ordem judicial. Por que respeitaram uma ordem judicial brasileira? Sabe por quê? Porque os brasileiros fizeram falta no X. Todo o conteúdo de cultura pop, que é a conta da Shakira, do Timothée Chalamet, da Lady Gaga, em geral é criado por brasileiros. Tá? Essas contas em inglês de cultura pop é tudo conta brasileira. Quando o Brasil foi desligado, a única parte leve do Twitter morreu, que é a única parte para cima, com energia, com alegria, que é o cara que é o fã da Lady Gaga e entra lá para saber o que ela está aprontando, o cara que é fã da Taylor Swift, quer saber as últimas notícias da Taylor Swift. Quando o Brasil saiu, essas páginas morreram, porque elas são feitas 90% ou mais por brasileiros. Então a reserva de felicidade que o Twitter ainda tinha morreu. Quando o Elon Musk percebeu isso, ele falou: o Twitter, o X vai capotar, porque só sobrou a barra pesada, a propaganda política difícil, a briga, enfim. E a parte que era legal e tal, vinha do Brasil. Então ele falou, putz, eu preciso ter o Brasil de volta, porque senão o X vai capotar. E foi aí que ele começou a cumprir ordens judiciais e assim por diante. Então, é muito importante esse papel que a gente desempenha para a internet global. O Brasil hoje já é a reserva de alegria da internet mundial. E na IA, num contexto em que o trabalho desaparece,
o papel que o Brasil pode desempenhar de como é que você vê o seu tempo livre, né, que você acabou de adquirir por causa da IA, como uma bênção e não como uma maldição, eu acho que a gente vai ajudar o mundo a lidar com essa questão que vai ser central. Nossa, o que tem de vagabundo ouvindo a gente agora torcendo pra tu tá muito certo. Abriu uma Entre eles. Porra, tempo livre, galera, meu Deus. Eu adoro. Eu tenho atividades infinitas que eu quero fazer. Eu não tenho nenhuma dificuldade, nenhum tédio. Eu com também nada. não. Zero Não, de tédio, não porra. tem nada. É. Agora, posso o contraponto? Vai. Você trouxe hipóteses lindas, foi muito legal. E para fazer parte da brincadeira. Um contraponto. Mas o que vai acontecer em 5 anos? Que tal esse? Nada. Eu acho muito Calma. Vai. Assim, vamos definir inteligência artificial geral como a capacidade de uma IA agir, como diz o Dario Amodei, um conjunto de gênios dentro de um servidor, tá bom? Um país de gênios dentro de um servidor. Ou em outras palavras, para ser mais modesto, é como se você pudesse ser PhD em qualquer área, tá bom? Tá. Então é isso. A máquina, como ela tem essa capacidade do PhD, quer dizer, o expert, que não, lembrando que pra gente, assim, que agora já passou dos 25 anos de idade, o PhD é o aluno. Não tem problema. Então é uma PhD, não estamos falando do próprio Dario Amodei. É o cara que bom. ok. Então nada demais, mas é um negócio que tá bem acima da média. Essa habilidade, ela pode não surgir em 5 anos. Tá aí a questão, a provocação. Tá. Então, e é só complementar. Pode nunca surgir. Pode nunca surgir. Mas olha só, pensa comigo. Acabaram de surgir inovações muito interessantes em inteligência artificial. Uma delas é o novo modelo de produção de imagens da OpenAI, que é super legal. Tá todo mundo brincando. Esse é um problema de propriedade intelectual monstruoso ali, tá? Mas tu manja disso, claro, né? Se quiser falar, Tem um negócio, vamos falar disso. Eu também, você sabe que eu sou parecerista dessa área? Sei, você me falou. Então. Genial. Vamos bater esse papo, esse papo é ótimo. Tá. Mas, resumo da ópera, o negócio é muito legal. Aí eu faço a pergunta para você. Mas cadê a IA de vídeo que estava todo mundo esperando? Cadê o Sora do modelo abril de 2025? Entendeu? Por que a coisa não tá lá? É difícil responder. Mas olha aqui uma provocação e eu vou chegar no ponto da AGI por esse caminho. Tá. O Yann LeCun, que obviamente você conhece muito bem, todo mundo é o chefão da IA na Meta, que para mim não importa muito. Até porque Esse tu conhece bem também, né? Conheço super. Claro. A gente teve um encontro agora no Fórum Econômico Mundial. Você teve com ele, eu já tive e eu também. conversei bastante. E ele, o que é legal é que a IA da Meta é open source. Isso. É igual ao DeepSeek. Lama. E ele é um grande defensor do modelo open source. Sim, é um cara incrível. É um cara muito bacana. E o cara ganhou a Turing, que é o Nobel, por assim dizer, da computação em 2018. Ok, um dos ganhadores. O Yann LeCun, ele faz uma provocação quantitativa que eu acho bem interessante, que é basicamente o seguinte. Um grande modelo de linguagem hoje em dia, ele tem uma quantidade de informação processada que seria equivalente a gente lendo durante 170 mil anos. Portanto, ele ultrapassa em muito a capacidade humana. Hands down. Agora, quando você vai fazer essa mesma análise, considerando a quantidade de bits que passa pelo nosso nervo óptico, atinge o núcleo geniculado do tálamo, córtex septal primário, terciário, parietal, aquela arquitetura toda de cérebro, você tem, que dá mais ou menos 20 mega por segundo durante o período que a gente está acordado, você tem uma conclusão muito diferente. Aos 4 anos de idade, uma criança já processou mais informação do que o modelo mais poderoso do mundo. Isso significa, dada a ineficiência do modelo em relação à eficiência do cérebro humano, que os modelos, eles não precisaram ter 2, 3 trilhões de tokens, é 400. Então, assim, está muito longe do ponto de vista quantitativo. O que passa de estímulo de mundo real pelas nossas retinas e, sobretudo, o que é processado efetivamente do ponto de vista de cérebro é muito mais, porque nem tudo é processado, mas mesmo você limpando isso, é muito mais durante uma vida do que está sendo processado por um modelo da atualidade. Ok,
O que ele quer dizer com isso? O que ele quer dizer com isso não é que os modelos precisam ter 500 ou 1000 vezes o tamanho atual. Não é, ele não está indo nessa direção. O que ele está dizendo é essa arquitetura está errada. Ela não vai nos levar a GI. Eu estou convencido que ele está certo. Tá? Com rede neural, isso eu acho desde... Tem um monte de papers. Há 15 anos atrás eu já achava, continuo achando... essas redes neurais todas, tá? O LeCun é o cara do visual, tá bom? Então tinha mas elas vêm todas de redes neurais para reconhecimento de padrões visuais, tá bom? A coisa toda começa com esse papo de imagens, tá? Até tem uma explicação, mas não importa. Mas basicamente o negócio que chama Transformer, que é essa arquitetura agora, ela usa muito redes convolucionais, que é justamente a criação do Yann LeCun, que é justamente um negócio visual. Então o cara é um caminho para fazer as coisas que você não põe regra simbólica e tudo mais. E você não tem muito... Aí eu vou começar a aterrissar agora na síntese. É física do senso comum. Então, a pergunta, eu volto à pergunta, por que o Sora, versão que realmente funciona, aquilo que estava todo mundo esperando? Pô, acabou esse negócio de vídeo, eu escrevo um prompt aqui, tem uma nova realidade das redes sociais, ou cadê a série da Netflix? Todo mundo falava, até em 2025, 2026, não tem uma série inteira feita com IA. Eu vi um monte de gente fazer as coisas. Não tem nenhum filme de 5 minutos, não tem porra nenhuma. Tem uns vídeos muito loucos com a IA, ficando muito maluco, sem ter um foguete, um pavão. Porque em algum momento a IA alucina. Mas em que sentido? Ela faz alguma coisa que você sente que, do ponto de vista físico, ela não captou 100% das regras básicas newtonianas do mundo, entendeu? Essas regras, para serem aprendidas sem que você implemente a regra com rede neural mesmo, ou seja, o sistema tem autopoieses, né? O sistema se auto-organiza e a regra emerge como uma realidade percebida, não que você implementou a regra e ele executa a regra. Para você ter isso, você precisaria, no mínimo, ter uma escala brutal. E o reconhecimento do mundo newtoniano é só o primeiro passo para uma ação no mundo newtoniano. Verdade. Então, assim, me fala em inteligência artificial, eu lembro do carro autônomo. Mas quantos anos faz que a Waymo tem carro autônomo bom? É um carro bom pra caramba, todo mundo na China tem carro autônomo, você perde de vista. Mas cadê o carro que você chega pra ele e fala assim, então vamos dar um rolê ali, cola ali, ó, na rocinha, naquela segunda ruinha ali do não sei quem, pega o não sei quem, não sei quem. Entendeu? Esse entendimento simples, sendo que o negócio tá andando numa pista estável. A gente está longe disso, entre outras coisas, por causa dessa fisicalidade do mundo, de entender isso. Tem um problema de topologia, um problema de mapeamento. São muitos problemas de mundo real. E aí eu falo, mas eu penso, como eu posso falar numa inteligência artificial geral se ela não consegue ter a inteligência física de uma criança de 7 anos? E eu acredito que em 5 anos a gente vai ter a de 7 anos, vai ter a de 12 anos. Então, eu acredito que carros autônomos vão estar bem mais comuns. Mas eu acho que a gente vai estar nessa passagem, entende? Porque se hoje em dia você não consegue fazer um vídeo de 5 minutos que ele alucina condições do mundo real, você entende o problema? Então, na minha visão, haverá uma transição em algum momento em relação a uma outra arquitetura dominante, que agora é Transformer, que surgiu em 2018, vale lembrar, faz 7 anos, e em algum momento vai ter alguma outra coisa. Então, os meus timelines não são tão otimistas, para variar. Eu acho que essa é uma discussão que não é de 5 anos. O que acontece é o seguinte, você não precisa de inteligência artificial geral para que a pessoa possa ter um boost na sua produtividade usando IA. Isso é óbvio, tá bom? E quando você tem um boost na produtividade usando IA, você tem uma diferença, você é competitivo em relação a esse outro sujeito que não tem boost nenhum. Então, para onde converge o sistema? Ele converge para o aumento da desigualdade. Um aumento da desigualdade que eu acho bom, tá? Tem essa coisa, se tu falar isso você tem que ser metralhado. Mas nem todo polêmica! Porque, veja bem, existe uma coisa, são assim, desigualdades que necessariamente convergem, que se cristalizam. Outra coisa é você dizer, existe um recurso que gera diferença competitiva e quem vai na frente se dá melhor. Isso aí chama desigualdade. Só que não é uma desigualdade do mal. É um processo doloroso através do qual, se a gente investir em educação, a gente justamente vai fazer todo mundo subir uns andares.
E se todo mundo subir uns andares, daqui a 5 anos a gente vai estar trabalhando mais e não menos. Só que a gente vai estar ganhando mais e não menos. Tá aí a minha tentativa de ser otimista com o negócio. Gostei. Tu vai na dele também, Não, Ronaldo? eu vou fazer um ponto ao contraponto. 3 pontos rápidos, tá? O primeiro, sobre carro autônomo, você tem toda a razão. Carro autônomo é classificado numa escala de 5, né? 0 é o carro que não tem autonomia nenhuma, você precisa operar tudo, ele não faz nada sem você. 5 é o carro totalmente autônomo. Esse que você fala assim, vá em Juazeiro do Norte agora, busque lá uma cajuína e traga de volta aqui para minha casa. O carro vai, daqui uma semana ele está de volta, ele fez todo o caminho e buscou a cajuína. Isso não existe. A gente está hoje no nível máximo que é o 4, que é o carro que ele é totalmente autônomo dentro de um perímetro específico. É esse o carro autônomo que você deve ter visto na China e que você vai em cidades como São Francisco. A Waymo, né, opera uma empresa, você chama um Uber, vem um Uber sem motorista. Mas ele só opera naquele perímetro. Se você mandar ele em Las Vegas, ele não vai te levar em Las Vegas. Ele tem um perímetro específico onde ele opera. Esse é o carro com autonomia nível 4. Tá. O 5 é o que a Tesla quer chegar, né? O Elon Musk, ele é muito teimoso, porque a Tesla não usa LiDAR, né? Que é aquele laser que você coloca em cima do carro, que ele mapeia a topografia do seu lado. Ele só usa câmera. Ele quer criar autonomia a partir da câmera. Então, todo carro Tesla grava horas e horas infinitas de vídeo de condições da estrada, decisões do motorista. Por quê? Porque ele está juntando essa base de dados e ele espera chegar na autonomia usando isso. Ele conseguiu? Não. Ele está prometendo isso há 10 anos. Ele só fala nisso, né? No Robotaxi, no Tesla autônomo. A gente não está vendo nenhum sinal de que isso vai vir agora. Em 5 anos, será que chega? Não sei. Talvez não, mas pode também, ser né? que tenha chance. E você que tá assistindo esse vídeo aqui no Talk Flow, dá pra você virar membro, cara, do Flow agora. É um botãozinho do lado do botão de se inscrever. A gente faz um programa semanal só pros membros. Olha! Então fique esperto aí. Se quiser virar membro, tá bem aqui do lado, é mó merreca, custa menos de R$8, irmão.